Leandro Monteiro, estamos aqui no nosso canal do YouTube. Peço para você curtir, comentar alguma coisa, compartilhar, porque isso ajuda o canal. Estou aqui mais uma vez com a minha esposa. E aí, gente, tudo bem? Vamos quebrar tudo mais uma vez. Então, a gente vai conversar aqui, né, no Rato das Palavras, sobre algumas perguntas que fizeram para mim no meu canal do Instagram. Já peço para você também já se inscrever, Leandro Monteiro, lá no Instagram, e enviar essas perguntas que eu gostaria de comentar aqui nesse bate-papo aqui do vídeo. Vamos lá? A primeira pergunta, quem fez foi o Vitor, e faz a seguinte pergunta. Se é possível, né, ouvir ou ver os anjos que estão presos no rio Eufrates. Ele também quer saber se está preso de forma física ou espiritual. Então, o primeiro ponto desta pergunta que eu gostaria de falar é que eu acredito que ela esteja baseada num vídeo que viralizou muito sobre os anjos caídos no rio Eufrates. Se você não viu esse vídeo, vai no YouTube, você vai achar inclusive muitos comentários e vídeos de pessoas falando sobre a situação. O vídeo é esse aí, tá, irmão? Vou pedir pra Thalita soltar. Não sei se o som tá legal, espero que sim, mas eu vou pedir pra soltar qualquer coisa, vai no YouTube e procura aí. Então, esse vídeo viralizou, tá, gente? Dizendo que essas vozes estão sendo ouvidas no rio Eufrates e espalharam isso na internet, falando que as profecias do livro do Apocalipse, onde fala sobre o rio Eufrates, estão se cumprindo ali neste vídeo. Tá? E essas vozes são dos demônios, que inclusive são dois textos do livro do Apocalipse, que eu pedi para a Thalita ler, que está em Apocalipse capítulo 9, 13 e Apocalipse 16, 12. Lê aí rapidinho, para a gente citar o pessoal aqui. 9, 13 diz assim: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. E o 16, 12... O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. Ok. Então vamos lá. Em primeiro lugar, vamos falar sobre esse vídeo. O vídeo é fake, tá? Descobrimos que mesclaram, né, um vídeo com áudio, e parece que a música que eu anotei aqui é uma música Grave Dog, né, Zumbi Walk. Está lá no minuto 13, segundo 13. Você vai ouvir o mesmo áudio que vai ouvir no vídeo, tá? Então, percebe-se que fizeram uma mesclagem com o vídeo e publicaram. Até porque, da parte dos arqueólogos, não existe nenhuma nota sobre esses gritos ali do rio Eufrates, que fica localizado ali entre a Turquia, a Síria e o Iraque, tá? No local está acontecendo seca, está acontecendo seca sim, como em muitos locais do mundo. Tá bom? Mas a gente precisa saber aqui, primeiramente, se, né, a seca que está acontecendo lá, já falamos que os gritos, eles não são de demônios, tá? Não, isso aí foi alguém que inventou, a gente gosta muito de sensação, a gente gosta muito de adrenalina, essas coisas viralizam. Então, infelizmente, tem pessoas que para ganhar like e visualização ficam inventando coisas e ficam trabalhando com mentiras. Então, o que acontece? E vai lembrar que a gente não precisa dessas coisas, irmãos, para motivar a nossa fé, né, filho? A gente precisa da palavra, a gente precisa da oração, a gente precisa se posicionar. Tem pessoas que parecem que são movidas por adrenalina. Então, o que acontece? O rio Eufrates, ele é citado na Bíblia, né? Ele é citado na Bíblia desde Gênesis, ali na festa crescente, na antiga Mesopotâmia, o rio Eufrates, o rio Tigre, né? E citado em outros textos da Bíblia, inclusive no Apocalipse, que a profecia está falando que esse rio vai secar para que os reis do Oriente, eles vão para a grande batalha chamada de Armagedon. Gente, a gente trabalha aqui com a linha sobre o Apocalipse, a perspectiva sobre o Apocalipse futurista, tá? Que é a linha da maioria das pessoas. É aquela linha que as pessoas entendem que a maioria das coisas que estão contidas
no livro do Apocalipse vão acontecer no futuro, tá? Vão acontecer no futuro. E no meu ponto de vista, Apocalipse capítulo 9, e Apocalipse capítulo 16 vão se cumprir no tempo da grande tribulação, que para quem não sabe, será um período onde Deus ele vai derramar os seus juízos sobre a terra. Sim. Ele tem os seus motivos, tá? E durante esse tempo, onde a maioria entende que será de 7 anos, tem gente que entende que vai ser 3 anos e meio, tem gente que entende que esses 7 anos primeiro pacífico, o outro vai ser os 7 anos também de muita tribulação, mas será durante a tribulação que eu entendo que capítulo 9 e capítulo 16 vão acontecer. Mas não corre o risco dessas coisas já estar sendo preparadas para a tribulação? Se é da vontade de Deus que a tribulação já esteja perto, eu acredito que sim, tá? Mas a gente tem que ter cuidado, irmãos, com algumas postagens, algumas coisas que submetem a Bíblia a algum acontecimento. Não sei se vocês estão me entendendo. Tem pessoas que assim, elas vivem, é uma espécie de historicismo, né, que é uma linha também sobre o Apocalipse, sobre a escatologia, é moderna. Ela pega assim uma notícia e fala assim, está se cumprindo, né? O YouTube está cheio dessas coisas. O cavalo amarelo está passando ali, então a gente tem que ter cuidado, né? Aquilo ali é o cumprimento da marca da besta. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, tá? Então o que eu posso falar para vocês aqui é ter cuidado, não submeter as escrituras ao acontecimento, porque durante toda a história, gente, muitas pessoas se deram mal fazendo isso. Pegaram uma notícia e falaram assim, isso ali é tal profecia que está se cumprindo. E quando for ver, não é. Principalmente relacionado ao anticristo, relacionados à marca da besta. Gente, a história está cheia de situações onde aquele é o anticristo, aquela é a marca da besta, não foi. E o problema é que muitas pessoas não vão para o YouTube pedir desculpas, dizendo, olha, eu me equivoquei, eu errei. Então está cheio de teorias, tá, gente? Que fazem sentido, porque se não fizesse sentido não estaria no YouTube, né? Que fazem sentido, mas parece que algumas pessoas não têm a paciência de aguardar que as profecias de Deus, que a palavra de Deus se cumpra. Tá? Então temos que ter cuidado com isso. Então, vamos lá. O vídeo é falso, tá? O rio Eufrates, de fato, especialistas estão dizendo que está havendo seca ali naquele local. E essas profecias, segundo o nosso ponto de vista futurista, vão acontecer. Possa ser que esteja já acontecendo, pode ser que seja nisso, pode ser. Né? Agora, no meu ponto de vista, vai acontecer durante o tempo da tribulação. Tá? A tribulação vai iniciar, é um outro ponto de vista, depois do arrebatamento da igreja. É o que eu entendo. Assim que Deus arrebatar a igreja, então vai manifestar o anticristo e vai ser dado início ao tempo da tribulação. E para retomar vocês, Deus, ele na tribulação, que parece que no Apocalipse começa no capítulo 6 e vai até o capítulo 19, Deus ele tem 3 instrumentos, né, de justiça. Ele tem os selos, ele tem as trombetas e tem as taças. Então, esses 2 textos sobre o rio Eufrates está falando dos selos, das trombetas e das taças. Tá? É exatamente naquele contexto da tribulação. Por isso eu acredito que, como futurista e como também pré-tribulacionista, que isso vai acontecer durante esse período após o arrebatamento da igreja. Sim. O outro ponto qual era? Então, ele perguntou se é possível ver e ouvir ou se estão presos no mundo físico ou espiritual. Baseado no que você está falando, não é possível se ouvir, porque ainda não se teve a manifestação, né? E com certeza está preso no mundo espiritual, né? Não é possível ver. No caso, eu acredito que esses 4 anjos, né? Que a Bíblia não faz são demônios, mas parecem 4 anjos caídos. Aí daria imagem para a gente fazer outro vídeo, que é a questão dos demônios, né? Os demônios, anjos caídos, né? Mas isso está profetizado, que esses anjos eles serão soltos. Parece que eu não sei se é bem o 9 que fala que serão soltos ou o capítulo 16. Eles vão falar que esses anjos eles serão soltos. Eu acredito que Deus, durante o tempo da tribulação, vai permitir que certamente anjos caídos se levantem sobre a terra, certamente anjos caídos poderosos, com um objetivo de promover, fazer coisas para ajudar o povo, como a própria palavra está dizendo, a grande batalha do Armagedon. Eu acredito, Thalita, que a forma de se interpretar a Bíblia mais coerente, mais justa, é a gente fazer uma leitura literal do texto e, se não fizer sentido, a gente procurar outros recursos para que possa entender. Mas eu acredito que o que a Bíblia está dizendo, está dizendo. Eu acredito que isso vai, de fato, esses anjos serão soltos, tá? E, de fato, vai ocorrer essa sequidão do rio Eufrates, para que esse exército do Oriente, que alguns interpretam, né, ser do lado bom, e outros interpretam ser do lado ruim, no meu ponto de vista, é o exército que o anticristo vai levantar para a batalha do Armagedon, que é onde Israel será encurralado segundo as profecias.
eu acredito que é o exército do anticristo. Né? Então, eu acredito que o que o Apocalipse está dizendo, vai acontecer no futuro. Tá? O outro ponto seria Forma física ou espiritual. de forma física ou espiritual. Será possível ouvir, né? Era isso. Então, o que acontece, gente? É possível ouvir gritos de demônios? Eu acredito que sim. É claro que eu volto a falar. Talvez a gente precise aqui de mais um vídeo onde a gente fala essa diferença de demônio, anjo caído. É o demônio que grita, anjo caído, qual é a diferença, tal. Mas eu acredito que é possível sim. É claro que a Bíblia, as Escrituras, elas não nos dão determinados detalhes. Ela não fala de certos detalhes. Ela não teve a preocupação de ficar ensinando sobre o demônio. O que o demônio faz, nós temos informações ali isoladas que abrem mais para a gente deduzir. Tá? Mas no meu ponto de vista, é possível sim ouvir gritos, é possível sim. É possível ver manifestações físicas sim. Né? Eu sei que, por exemplo, na internet a gente vai encontrar muita mentira, isso é um fato. Mas também existem coisas que fazem sentido, que eu acredito ser verdade. Manifestações, chamadas de poltergeist, né? A panela caindo. Eu acredito que existe uma forma, né, de espíritos malignos manipularem, tá? Coisas físicas. Tá? A gente não pode também, no pensamento meu, desvincular o espiritual do físico. Por exemplo, os demônios, eles possuem um corpo físico. Né? Os demônios eles possuem um corpo físico para eles com seus devidos objetivos. E eu acredito que sim, demônios, eles podem estar em determinado local físico e manipular de alguma forma a ponto de fazer com que suas vozes sejam ouvidas e manipular alguma coisa no lado físico. Sim, mas são seres espirituais. São seres espirituais. Que podem manipular o físico. Exatamente. Por exemplo, o próprio inferno. O inferno é um local espiritual. Mas Jesus ele disse que como Jonas esteve no ventre do grande peixe, né, na baleia, onde o Senhor diz em baleia, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. Então ele fala que esse mundo espiritual está localizado no centro da terra. Então, assim, mas não é perceptível. Não é porque não seja perceptível que não possa estar no local físico. Sim. Tem coisas espirituais localizadas em locais físicos, sim. É o meu ponto de vista. Tá? Eu acredito que é possível o espiritual manipular o físico. Tá bom? Então, gente, por isso que a importância, né, de a gente estudar, principalmente Apocalipse, né, pra gente não cair nessas mentiras, né? Ou fazer como o Victor, perguntar, né? Vamos para a segunda pergunta? Finalizou ali? Foi isso? Finalizou. A segunda pergunta é da Aline e ela fez uma pergunta bem interessante. O que você acha dos cristãos que estão questionando a volta de Jesus? Olha, Thalita, sinceramente, eu acho que cristão questionar a volta de Jesus para mim não é cristão. Sim. Porque embora haja muitas divergências de como Jesus vai voltar, a forma como Jesus vai voltar, quando Jesus vai voltar é normal. Tá? Tem gente que não acredita, por exemplo, que eu acredito no arrebatamento. Acredita, por exemplo, que o arrebatamento e a parousia, que é o aparecimento, se fundem em um evento, no final da tribulação. A gente não acredita no arrebatamento. Tem gente que já acredita que vai acontecer a vinda de Jesus, né? O meso-tribulacionista, que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação. O pós-tribulacionista acredita que vai acontecer no final da vinda de Jesus. Ainda tem outros, né? O pré-ira, tem muitas outras posições. Então existem divergências, pontos de vista sobre como Jesus vai voltar, ou quando Jesus vai voltar. Agora, todos concordam que Jesus vai voltar. E para mim, um crente que diz que Jesus não vai voltar, ele está fora da posição. Então, no mínimo, um neófito, né? No mínimo, é uma pessoa ignorante acerca das Escrituras. Talvez a igreja não ensinou a pessoa. Tá? Porque é um ponto fundamental da nossa fé, é que Jesus vai voltar. Tá? Ele veio, nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, tá? E vai retornar. Tá? Essa é a nossa esperança. Talvez não faria sentido, né? É verdade, a esperança do crente é a volta de Jesus, A esperança né? do crente é a volta de Jesus, tá bom? Divergimos em muitos pontos, mas todos os cristãos bíblicos entendem que o rei vai voltar, tá? Então, assim, agora, por que tem gente questionando? Isso é uma profecia. Tá? E se não me falha a memória, eu vou até pedir para você procurar aí enquanto eu vou falando, tá lá em Pedro, que fala que nos últimos dias surgirão muitos escarnecedores, que diriam onde está a promessa da sua vinda. Me falha aqui a memória, gente, no momento, mas é exatamente assim que o texto vai falar, onde está a promessa da sua vinda. Se você digitar aí, onde está a promessa da sua vinda, vai aparecer. Tá? Então, essas pessoas não sabem, mas elas mesmas estão fazendo parte de uma profecia escatológica. Vocês estão dentro de uma profecia escatológica, porque nos últimos tempos, como a palavra vai dizer,
surgiriam escarnecedores. Parece que assim você se encontrou. 2 Pedro 3. Lê, por favor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Concupiscência. Isso. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, onde está a promessa da sua vinda? Porque meus pais falavam isso, fulano falava isso. Eu vi um crente falando esses dias. É porque a mamãe falava, porque fulano falava. Não é que ele fala. Deus não é limitado a tempo e espaço, não. As coisas funcionam tanto que Pedro, parece que é no mesmo dia que ele vai falar que um dia para Deus é como 1000 anos. Não sei se é no mesmo texto. Né? Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Né? Porque Deus não está, gente, limitado ao tempo. O que é esse filho que diz? Ele começa a falar, não, porque você tem que considerar que um dia para Deus. Então, gente, Deus não é limitado a tempo e não é limitado a espaço. Tá? O tempo de Deus é o famoso Kairos e o famoso Cronos, né? Nós vivemos dentro de um tempo Cronos. Deus, ele tem um Kairos. E o Kairos é o tempo de Deus. Tá bom? É o tempo de Deus. Então, o que acontece? Por que tem cristãos questionando a volta de Jesus? Para mim é um ignorante, tá? Para mim ele precisa retomar a fé, ele precisa nascer de novo, ele precisa voltar ao primeiro amor, né? Voltar ao primeiro amor. Então, e aí, irmão, mais alguma coisa? Não, só foram essas 2 perguntas que eu Essas selecionei. 2 perguntas. Gente, espero ter respondido. É claro que é um bate-papo muito rápido, não é um estudo exaustivo sobre o tema, mas aqui é o nosso parecer. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. É isso, gente. Que a gente possa continuar se empenhando, né, em estudar, em entender as coisas da Bíblia, as coisas de Deus, para que a gente não fique perdido e seja enganado, né? Porque o que tem de gente enganando as pessoas não está no gibi, né? A Bíblia diz enganando e sendo enganado. É verdade. Acho que a gente vai até o ponto que você não está nem só sendo enganada, nem enganando. Ela não está se enganando. Exatamente. Né? Então, são tempos difíceis, tempos trabalhosos. Gente, obrigado quem ficou até aqui nesse vídeo. Não esquece aí de comentar, segue a Thalita. Qual é o teu Instagram? Thalita Monteiro. Thalita Monteiro e Leandro Monteiro. Aí você vai lá no Instagram, segue a gente lá, tá? E mande pergunta, pode mandar, tá bom? Qualquer coisa a gente vai conversando, o que tiver a gente vai corrigindo. Mas orem aí por nós, tá? E não deixe de compartilhar se isso fez sentido para você. Deus abençoe, gente.